Vamos como se fosse para Deus e não para os homens. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7. Quantas vezes nós, em razão da quantidade de tarefas que temos, reclamamos, achamos ruins, não queremos fazer aquele trabalho, aquela tarefa dentro do lar, aquelas obrigações que temos com as pessoas com as quais convivemos, e aí reclamamos, murmuramos, ficamos irritados. Mas será que é dessa forma que Deus quer que nós hajamos? Tudo que existe na vida, na nossa vida, nos foi colocado como um dever. Mas aqui é importante fazer um parênteses. Muitas pessoas se envolvem com coisas erradas. Por exemplo, se envolvem com mulheres casadas, homens casados, ou se envolvem em atividades ilícitas para tirar algum benefício. E aí criam para si muitas justificativas mentais para justificar aquele ato. Ah, mas isso aqui tem um lado bom, porque eu amo essa pessoa, o casamento dele já não tá bom, então vou me envolver com ele. Ou, isso aqui não vai prejudicar a empresa que eu trabalho, tô fazendo uma coisinha errada aqui, mas isso aqui não prejudica eles não, isso aqui é pro bem, e eles já estão ricos, eles já estão bem. Quantas vezes que nós, até pessoas de bem, que nos dizemos pessoas de bem, nos envolvemos com coisas erradas e criamos mentalmente justificativa para isso. Existem estudos científicos sobre isso. Nosso comportamento, ele age de acordo com o que nós queremos e aí nós buscamos uma justificativa. É igual quando você quer comprar alguma coisa. Você passa na vitrine, vê aquilo e aí você quer muito aquilo. Então você começa a criar no seu cérebro justificativas para você comprar aquilo. Ah, mas eu tô precisando. Ah, vai combinar com tal coisa que eu tenho. Ah, vou usar em tal ocasião. Você começa a criar justificativas. E para uma coisa simples como essa, isso é válido, mas também para coisas muito complexas, para comportamentos errados que nós temos, nos envolver com as pessoas erradas, nos envolver em atividades erradas. Ah, mas é porque eu preciso de dinheiro. Ah, mas é porque isso aqui não vai ser um prejuízo para a empresa. Por exemplo, você ir lá na empresa que você trabalha e imprimir coisas pessoais sem autorização, você levar a caneta do trabalho embora para sua casa, coisas pequenas, mas nas quais você não está sendo fiel. E aí você cria justificativas para isso. Então tome muito cuidado. Você não está envolvido em qualquer situação pelas mãos de Deus. Muitas situações ruins que você está vivendo, você mesmo se colocou. E você cria justificativa para vivenciá-las. Mas nós estamos falando aqui de servir naquilo que Deus colocou nas nossas mãos naquele momento. Aquele familiar com quem a gente precisa conviver, aquele trabalho que a gente precisa exercitar, as tarefas de dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente faz reclamando, a gente faz com raiva. E aí não faz bem feito. A gente não coloca o nosso toque de Deus nas tarefas. E aí você pode me perguntar, como assim, Bianca, toque de Deus? Nem sou Deus. Sim, você é Deus. Jesus disse, tu és Deus. E se você quiser, você faz coisas ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. Milagres ainda maiores. Ele mesmo disse. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você carrega o DNA de Deus em si, na sua alma. Nós é que não colocamos o DNA dele nas coisas. Nós fazemos as coisas só pelos nossos próprios interesses, por causa das nossas próprias vontades, para justificar a nossa preguiça, a nossa falta de interesse em realizar as coisas sérias. Nós precisamos começar a colocar Deus em tudo que fazemos. Já ouviu aquela passagem da Bíblia, da parábola do homem que viajou e deixou bens para os seus servos cuidar, e aí ele distribuiu esses bens, esses talentos? É a parábola dos talentos. E lá, o servo que recebeu mais talentos, ele multiplicou esses talentos. E ele foi recompensado depois. O próprio senhor dele, quando voltou e viu que ele tinha multiplicado aqueles talentos, ele disse: você é um servo bom e fiel. Foi fiel no pouco que eu te confiei. E sobre muito te colocarei. Vou confiar muito mais em você. O tempo todo nós estamos passando como se fosse por esse teste do servo, que o servo passou naquela parábola. As tarefas que Deus confiou a nós
São tarefas que às vezes a gente acha que é pequena, que a gente acha que menospreza, que a gente não quer fazer, que não está ligado com o que a gente gosta, e a gente não faz direito. E pior, às vezes a gente faz mal, a gente faz errado, a gente faz com raiva, a gente causa problema. E aí nós estamos fazendo o quê? Sendo servos infiéis nas tarefas que Deus colocou às nossas mãos. Aqui é claro que é importante a gente pensar onde a gente está, como eu coloquei ali no começo. Se você se colocou naquele lugar, às vezes por irresponsabilidade sua, ou por ego, ou por qualquer motivo negativo, ou se foi Deus que te confiou aquilo. Porque naquelas tarefas em que você se colocou por infidelidade a Deus, por ser egoísta, por pensar somente em você, você também responderá. E se você percebe que está numa situação como essa, num relacionamento errado, numa vida errada, num trabalho que não tem nada a ver com você, que você escolheu somente para pagar suas contas, mas que você odeia, só porque disseram para você que seria bom, mas você se realizar em outra coisa, cabe a você pensar, ter coragem e decidir sair daí. Não ficar permanecendo no erro. Esses dias eu vi uma frase que é o seguinte: quanto mais tempo você fica dentro de um trem que te leva para o lugar errado, que não é o seu caminho, maior vai ser o preço da sua passagem de volta. Então pense, será que você não está indo longe demais no seu caminho errado? Sempre reflita sobre isso e sempre é tempo de voltar. Não pense, já fui longe demais, agora eu vou ficar por aqui mesmo. Não, sempre é tempo de voltar. Enquanto você estiver respirando, o seu propósito está vivo dentro de você. Enquanto você respirar, enquanto você acordar, Deus ainda tem missões para você. Você ainda tem as suas missões interiores. Então pense sobre isso. E naquilo que você tiver que realizar, como eu falei, coloque as mãos de Deus. Seja um servo bom. Seja um servo fiel, mesmo quando ninguém esteja olhando. Trate o seu trabalho como se fosse algo grandioso. Por exemplo, se você tem um emprego numa empresa e você exerce uma pequena parte de todas as tarefas que são exercidas ali, faça ali o seu melhor. O próprio Jesus disse na parábola: aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se você é fiel nas pequenas tarefas, mesmo naquilo que você hoje não gosta tanto, mas você se comprometeu a fazer, seja fiel, porque grandes coisas vão chegar para você. Deus vai ver o quanto você é capaz de lidar com as coisas grandes, de lidar com as coisas boas. Não perca o seu tempo murmurando, entrando em picuinhas, se associando a pessoas que também ficam reclamando. Então, você senta-se com pessoas para conversar e a sua conversa é reclamar das tarefas que você tem em casa, reclamar do marido, da sua esposa, das pessoas que você convive, do que você tem, das obrigações que você mesmo assumiu. Você não é vítima. Não existe vítima aqui. Nós falávamos isso, eu e minha irmã, que é psicóloga, numa live que fizemos na rede social vizinha. Nós falávamos que nós somos autorresponsáveis. Nós não somos vítimas. Deus não nos carimbou para sermos infelizes, para sofrermos, para ficarmos num casamento no qual somos subjugados, para ficarmos num emprego no qual somos humilhados. Mas muitas pessoas escolhem ficar ali, ainda que de forma inconsciente, para ter justificativas de murmuração, de não ter a responsabilidade de tomar decisões difíceis. Porque, assim, ser corajoso exige que a gente tome decisões difíceis, que às vezes a gente desagrade. Isso pode causar algum tipo de conflito. Não é que você vai criar um conflito, brigar com alguém voluntariamente, mas às vezes você se mover gera um conflito, porque interessa a todos que estão ao seu redor que as coisas continuem como estão. Muitas vezes interessa isso e você tem medo do conflito, então você tem medo de dar o próximo passo. E aí você prefere, muitas vezes, ficar naquela posição de vítima. Porque as coisas não dão certo pra mim, porque não sei o quê, porque tudo é difícil, porque meu chefe é assim, porque meu marido, minha esposa é assim, eles não contribuem, porque meus filhos fazem isso, eles me ocupam muito tempo. E você? O que você faz para melhorar isso? O que você toma de decisão? Quais limites você coloca? Porque sim, precisamos ser fiéis nas tarefas que Deus nos confiou.
Mas será que você também consegue colocar limite nas pessoas? Limite nas situações? Limites em você mesmo? Porque muitas vezes você quer ser tão fiel para agradar tanto as pessoas ao seu redor que você vai passando por cima de si mesmo. E você? Deus não te chamou para você cuidar de si mesmo? Deus não chamou você para olhar para dentro dos seus próprios sonhos? Para o seu coração? Para a sua saúde? E aí você se dedica de forma ilimitada ao seu trabalho, aos seus filhos, ao seu marido, à sua casa, à sua esposa. E você não olha para o principal bem que Deus confiou a você, que foi você mesmo. Quando Deus te trouxe aqui para a Terra, qual foi a sua principal obrigação? O que Ele trouxe de mais precioso para você cuidar? Em primeiro lugar, você mesmo. O seu corpo, a sua saúde física, a sua saúde mental. E aí o que você faz? Você come qualquer coisa, você não acha um tempo para ter um lazer, para se exercitar, para ter um respiro, para estudar, para buscar algo para você, para fazer uma leitura, para algo edificante, espiritual ou para a sua inteligência, porque você está ocupado demais cuidando de tudo ao seu redor. Mas a sua principal obrigação é você mesmo. Olha quando Jesus resumiu os 10 mandamentos, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, Deus. E em segundo lugar, o próximo. O próximo como? Como a ti mesmo. Você tem que amar o seu irmão e as coisas ao seu redor, as suas tarefas, as obrigações que Deus colocou em suas mãos, como você ama a si mesmo. Como a gente já brincou aqui, se você se ama um pouquinho, como é que você vai amar o outro muito? Jesus colocou um princípio aqui. Primeiro você ama a si mesmo, para a partir do amor que você tem por você mesmo, você saber amar o seu irmão. Você se entregar, você se doar demais, fazer tudo pelos outros, não significa amor ao próximo, quando você esquece-se de cuidar da sua saúde, de cuidar do corpo que Deus te emprestou para viver nessa terra, da sua inteligência que Deus colocou tudo para você se desenvolver, Deus te deu uma inteligência para você desenvolvê-la ao longo da vida. E aí ele traz instrumentos, livros que são acessíveis, vídeos na internet, pessoas para você acessar, lugares para você acessar, muitas vezes de graça para aprender. E você nunca tem tempo de olhar, de cultivar o seu jardim interior. Por dentro você tá capenga, mas você tá sempre se dedicando ao outro. Os seus sonhos estão ficando para trás. A sua vida está passando e você está aí, se dedicando sempre a fazer pelos outros. E, de novo, não tem nenhum problema, inclusive é nobre, é o nosso dever fazer pelos outros. É o nosso dever estar aqui, não é só pra gente se deleitar, se divertir. O planeta Terra não é colônia de férias, a gente não veio aqui para se divertir somente. Nós temos o tempo de divertir e o tempo de plantar, o tempo de cultivar, o tempo de trabalhar. Mas você não pode passar a sua vida se esquecendo de cuidar do seu bem interior, das suas raízes internas. Muitas vezes você quer ser uma excelente mãe, um excelente pai, você quer cuidar muito bem das empresas que você tem ou nas quais você trabalha, do seu lar, mas você tá triste, podre, você tá uma plantinha murcha por dentro. O que você vai fazer de bom sendo assim? Você não desenvolveu a sua inteligência para você dar o melhor ali. Você não desenvolveu a sua espiritualidade, o seu contato com Deus para você ser sábio, para tomar boas decisões. Você não cuida nem da sua saúde, aí você vive doente, vive precisando faltar, vive porque você não se cuida. Ou você hoje não se cuida e lá na frente você vai ter um tanto de problema de saúde porque você não se cuidou, você se negligenciou. E aí como que você vai ser útil assim? Você quer ser tão útil agora, se esquecendo de si mesmo. Em primeiro lugar, o amor próprio. Mas o amor próprio não é egoísmo. O amor próprio é necessidade. Está aí estampado no princípio que Jesus trouxe, no mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Ama-se a si mesmo. E amar a si mesmo não é querer tudo só para si, passar por cima dos outros. Isso é egoísmo, isso é ego. Isso é não fazer o bem pelo outro. Não é isso que é amor próprio. Amor próprio também não é vaidade.
Não é só você querer cuidar da sua aparência, ser o melhor de todos, querer aparecer. Não é isso. Amor próprio vai muito além. É cuidado, como eu falei aqui, da saúde física, da saúde mental. Cuidar do seu lazer. Cuidar de buscar se aprimorar, aprimorar a sua inteligência, aprimorar a sua sabedoria, ter contato com Deus direto, conversa. Bata um papo com Deus. Deus escuta você e Ele quer falar. Já postei uns shorts aqui sobre isso. Às vezes a gente tá angustiado, tá sofrendo e a gente não escuta. Ai, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E que horas que você para escutar Deus? O tempo todo, sua cabeça tá cheia de barulho. Se você tem um minutinho sobrando no seu dia, o que você faz? Você entra no celular e começa a consumir vídeo sem parar. Você não tira as coisas do seu redor e fala assim, Deus, agora somos só nós dois. Vamos trocar uma ideia aqui. Pode conversar com Deus de forma informal, Ele é seu pai. Você não precisa entrar dentro da igreja, agora eu vou conversar com Deus. Se você se sentir bem naquele lugar, porque a energia da igreja muitas vezes é boa assim, entre ali. Mas busque entrar, às vezes, num momento até que não esteja acontecendo nenhuma atividade religiosa ali, para você silenciar e ouvir. O mais importante da oração não é você falar, é você ouvir. Claro que é importante você conversar com Deus, colocar para fora, porque você está elaborando as suas ideias. Mas Deus já conhece todas elas. Quem precisa entender melhor essas ideias é você, não é Ele. Ele já sabe tudo que mora no seu coração. Mas é importante você falar, para você elaborar e para você iniciar esse contato com Ele. E aí, à medida em que você vai conversando com Ele, você tem que se silenciar. Deus, fala comigo, o que eu faço? Olha só como é que eu estou me sentindo. Escute, tire as distrações de perto. Pare de querer o tempo todo a opinião dos outros, opinião do pastor, opinião do padre, opinião da minha irmã, opinião do meu pai. Chega! Deus tem a melhor opinião, está dentro de você. A sabedoria dele acessa o seu coração. E você precisa ouvir a voz que está no seu coração. Para você, sim, conseguir dar o seu melhor no mundo, conseguir trazer os melhores frutos que você tem. Uma árvore que não dá frutos, que está seca, que está murcha, como que ela vai beneficiar os outros ao seu redor? Agora, uma árvore que foi cultivada gera sombra, né? Gera um oxigênio saudável, às vezes gera frutos. Essa árvore que está bem, que está cultivada, ela consegue beneficiar todos ao seu redor, com o serviço dela, com o amor dela, com as palavras dela. Vou ficando por aqui. Peça a Deus que ilumine o seu coração, que abra a sua mente para que você consiga, assim, acessar as verdades que Ele tem para você, as decisões que você precisa tomar, os limites que você precisa colocar, e para você saber onde se dedicar, e aí conseguir dedicar-se com a sua alma. Me siga nas redes sociais, deixe o seu curtir aqui e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.